Fala, coleguinha, vamos para mais uma aulinha. Vamos trabalhar um pouquinho agora com força de atrito. O nosso exercício. Um caixote de massa 120 kg é arrastado sobre um piso horizontal por uma força F, exercida por intermédio de uma corda que forma um ângulo de 30 graus com a direção do movimento da caixa, conforme o representado na figura. Se o caixote se movimenta com velocidade constante para F igual a 600 N, qual é o valor da força de atrito cinético e do coeficiente de atrito cinético? Bom, fazer a representaçãozinha do desenho. Tem essa situaçãozinha. Está aqui o nosso caixote. Está sendo puxado por uma força F. As informações do enunciado. A massa do caixote. Massa igual a 120 kg. O ângulo alfa igual a 30 graus. O caixote se movimenta para uma força F. Se movimenta com velocidade constante. A força F, 600 N. A velocidade constante, informação importantíssima. Qual é o valor da força de atrito cinético? Força de atrito cinético e do coeficiente de atrito cinético. Tá aí as informações do enunciado. Bom, feito isso, a gente vai fazer a representação de todas as forças que estão agindo ali naquele caixote. Então, olha só. Aqui o exercício forneceu o nosso ângulo alfa, tá aí, ó. A representação das forças. Aqui a gente já sabe que tem a força peso. Está apoiado sobre superfície, tem força de reação ao apoio. A força de reação ao apoio, normal. E aqui o caixote está sendo arrastado, tem uma força de atrito cinético. Está em movimento, velocidade constante. Para a gente trabalhar, esta força F aqui, ela vai ser decomposta em duas componentes. Uma para a componente X, componente horizontal, e a outra para a componente Y, componente vertical. Então aqui, ó, nós vamos ter uma F de X e aqui nós vamos ter uma F de Y. Tá aí a representação de todas as forças que estão agindo aí no nosso caixote. Caros coleguinhas, o bloquinho se move com velocidade constante. No caso, velocidade diferente de zero. Nesse caso, equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico. Se o bloquinho se move com velocidade constante, o somatório das forças que estão agindo nisso aí vai ser igual a zero. Ou seja, não tem força resultante. Então, a força resultante na componente X vai ser igual a zero. E a força resultante na componente Y também vai ser igual a zero. Resumindo, somatório das forças igual a zero. Tá aí. Vamos lá. Para a gente começar a resolver isso aqui, a gente tem que determinar quem é essa f de x e quem é essa f de y. Então, trigonometriazinha básica. Trigonometria. Vou retirar esse triângulo daqui, ó. Então, olha só. Aqui a gente tem a nossa força F. Aqui a gente tem a nossa F de x. Essa F de y, vou deslocar ela e colocar aqui, ó, grandezas vetoriais. Isso eu posso fazer. Não mexi na direção, não mexi no sentido, não mexi na intensidade. Então, isso eu posso fazer. Está aqui a nossa F de y e o nosso ângulo alfa. Então, para deduzir as formulazinhas que vão representar a f de x e a f de y, trigonometria.
cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa, seno de alfa. O nosso cateto oposto, F de Y. A nossa hipotenusa, o F. Isso vai ser igual a seno de alfa. Vou jogar um aqui, ó, multiplicando isso aqui em cruz. A nossa F de Y vai ser igual a F vezes seno de alfa. Tá aí a formulazinha para a força que está agindo ali na componente Y. Para a nossa F de Y. A nossa F de X. Trigonometriazinha também. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de alfa. O cateto adjacente, ó, que está junto do ângulo, nossa F de X. A hipotenusa, o nosso F. Isso vai ser igual a cosseno de alfa. Joga um aqui, multiplicando sem cruz. Ó. A F de X vai ser igual a F vezes cosseno de alfa. Tá aí as formulazinhas que nós vamos utilizar para resolver o nosso exercício. Certo, coleguinha? Bom, preciso do quadro, vou apagar a luz. Agora nós vamos analisar as forças que estão agindo na componente vertical e na componente horizontal. Primeiro, a componente vertical. Aqui a gente vai adotar um dos sentidos como sendo positivo e o outro como sendo negativo. Vou adotar para cima positivo, para baixo negativo. Então nós vamos ter, ó, a normal puxando para cima, a F de Y também puxando para cima, a força-peso puxando para baixo. A resultante dessas três forças vai ser igual a zero. Força resultante na componente Y, zero. Velocidade constante. Velocidade constante, equilíbrio dinâmico, somatório das forças igual a zero. Então a normal vai ser igual a menos peso. Operaçãozinha inversa, passa para o outro lado mais peso, mais F de Y passa para o outro lado, menos F de Y. Tá aí, para a gente achar o valor da força normal. Não tem nem a peso nem a F de Y, deixo quietinho aí e vou analisar a outra componente agora. Componente horizontal, a F de X, vou adotar como sendo positiva, a F de X ajuda, a força de atrito cinético atrapalha. Dessas duas forças surge uma força resultante massa vezes aceleração. Não tem aceleração, a resultante disso vai ser igual a zero. Então a F de X vai ser igual à força de atrito cinético. Tá aí. Agora vamos abrir as outras formulazinhas, achar peso, achar F de Y e achar a F de X. Já que se eu achar F de X aqui, ó, eu já consigo determinar o valor da força de atrito cinético, que foi uma das perguntas do nosso exercício. Então aqui embaixo, ó, vamos fazer um rascunho aqui embaixo. A força peso. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, peso, a massa 120, a gravidade vale 10. O peso vai ser igual a 1.200 Newton. A F de Y. F de Y vai ser igual a F vezes seno de alfa. Então, a F de Y vai ser igual ao nosso F, que vale 600, vezes seno de alfa. O nosso alfa vale 30 graus. Então, a F de Y vai ser igual a 600, seno de 30 vale meio. Aqui dá para simplificar. A F de Y vai ser igual a 300 Newton. A F de X. F de X é igual a F vezes cosseno de alfa. Então, a F de X
vai ser igual a F, que vale 600, vezes cosseno de 30. A F de x vai ser igual a 600 cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2. Aqui dá para simplificar. A F de x vai ser igual a 300 raiz de 3 Newton. Tá aí. Feito isso, a gente volta para as duas formulazinhas lá, ó. Para o estudo da componente vertical e o estudo da componente horizontal. A força de atrito cinético é igual a F de x. A nossa F de x, 300 raiz de 3 Newton. Tá aí o valor da força de atrito cinético, que foi uma das perguntas aí do nosso exercício. Na sequência, ele pediu para achar o coeficiente de atrito cinético. Para achar o valor do coeficiente de atrito cinético, eu preciso da formulazinha que tenha essa variável. Então vamos abrir a formulazinha da força de atrito cinético. Vou apagar aqui. Força de atrito cinético é igual a μ cinético vezes A normal. A força de atrito cinético a gente já tem, ó, 300 raiz de 3. Igual ao μ cinético vezes A normal. A normal eu ainda não tenho, mas está arrumadinho aqui para definir o valor da força normal. Então, normal vai ser igual a força peso 1.200 Newton, menos a F de Y, que está aqui, ó, 300 Newton. Valor da força normal, 900 Newton. Tá aí o valor da força normal. Agora, esse valor da força normal, a gente volta para cá. Então, 900 Newton. 2 zeros de um lado, 2 zeros de outro, para facilitar o nosso cálculo, a gente já cancela, simplifica. Então, nosso μ cinético vai ser igual a 3 raiz de 3. O 9 que estava multiplicando passa dividindo. Aqui a gente consegue simplificar por 3. Então, o valor do μ cinético vai ser igual a raiz de 3 sobre 3. Lembrando ao coleguinha que coeficiente de atrito não possui unidade de medida. Tá aí a resposta do nosso exercício. Caro coleguinha, mais um exercício aí resolvido para o canal. Valeu, coleguinha. Aquele abraço e até a nossa próxima aulinha.